Bom dia, pessoal! Bom dia! Cafezinho? Estamos preparados aí? Estamos agora na parte 2, né, pessoal? Estamos entrando aqui na parte 2. Terminamos a parte 1 e agora vamos. Quando banqueiros se reúnem para jantar, discutem arte. Quando artistas se reúnem para jantar, discutem dinheiro. Oscar Wilde. Acha que tá certo essa frase aí? Eu acho que muitas vezes sim, muitas vezes não. Agora, a nossa parte número 2, a gente vai ver uma visão do mundo exterior agora, tá? Estamos na página 73. Preparados? Vamos lá. Parte número 6. Uma visão do mundo exterior. Enxergar longe é uma coisa, enxergar longe é outra. Falei errado. Enxergar longe é uma coisa, chegar longe é outra. Brancusi. Óbvio, uma coisa muito diferente da outra, chegar é muito mais difícil. Para o artista, todos os problemas referentes à arte parecem pessoais. Bem, isso é compreensível, considerando que não existem muitos outros ofícios que colocam o valor de alguém em xeque rotineiramente. Mas todos esses problemas bastante pessoais se relacionam com o fazer artístico. Uma vez que a obra estiver feita, uma série de novos problemas surge, exigindo que o artista se envolva com o mundo exterior. Vamos chamá-lo de problemas comuns. Problemas comuns. Por problemas comuns, não queremos dizer os problemas triviais. Entre algumas outras coisas, eles consomem a maior parte do tempo que é de quase todos os artistas. Um pintor renomado, depois de vários meses fazendo relatórios cuidadosos, chegou à conclusão desanimadora de que, no melhor das hipóteses, ele só conseguia liberar 6 ou 7 dias por mês para pintar de fato. Um pintor renomado, 6 ou 7 dias por mês para pintar de fato. Então, tá aí 20% do mês. Os outros dias eram gastos inevitavelmente com negócios relacionados à galeria, limpeza de estúdio, entregas e coisas do tipo. A moral da história: a arte envolve muito mais do que apenas a criação em si. Em diversos casos, a arte que você cria hoje só alcançará o público amanhã, graças a uma rede complexa dedicada à educação, financiamento, crítica, publicação, exposição, performance artística. Em muitos outros casos, infelizmente, sua arte alcançará o mundo apesar dessa rede. Várias tentativas de apresentar arte a um universo mais amplo simplesmente evidenciam um encaixe difícil entre economia e crenças de nossa sociedade. Em diversos lugares, a arte é vista como perigosa, desnecessária, elitista, cara e dependente do mecenato de riquinhos afetados para sobreviver. Os artistas que se saem muito melhor sendo amplamente retratados como estranhos subversivos que gostam de viver no pecado e que provavelmente estão fazendo isso com o dinheiro de seus impostos. Dito isso, aqui os autores vêm, por meio dessa, suspender qualquer ironia em suas futuras discussões, independentemente do quanto os canalhas mereçam. Obrigada à gerência. Entendi tanto não. Em todo caso, não há nada obscuro na falta ou no efeito dessas opiniões. Algumas artes, por sua própria natureza, são subversivas. Ao levar o espectador a experimentar o mundo através das sensibilidades bem diferentes vindas do artista, uma boa obra de arte inevitavelmente questiona o sistema de crenças do espectador. Isso é ameaçador? Papa é católico? Quanto mais eficaz for a arte, maior a probabilidade de a primeira reação do espectador ser de raiva ou de
negação, seguidas imediatamente pela busca por alguém a quem colocar a culpa. E nessa área, o artista é sempre o candidato mais provável. Afinal, existe uma tradição longínqua de matar o mensageiro que traz as más notícias. Um dos exemplos mais célebres de desmontar a raiva do mensageiro e em todos os outros à vista envolveu Robert Mapplethorpe, o fotógrafo que produziu um conjunto de imagens que romantizava abertamente a homossexualidade. No fim das contas, ameaças não significaram muito para Mapplethorpe e já estava com uma doença terminal enquanto preparava esse conjunto de obras para a exposição. Em vez disso, a própria rede de apoio artístico sofreu essa pressão, especialmente no Fundo Nacional para as Artes. Não houve muita sutileza. O fundo foi ameaçado de ter um corte em seu financiamento que apoiasse artistas ou museus que fizessem ou exibissem obras ofensivas aos padrões da comunidade. Houve protestos em resposta, é lógico, e no final do trabalho, Mapplethorpe foi exposto, mas a mensagem para a comunidade artística foi clara. Desvie-se muito do inócuo e o machado será brandido. Chamemos isso de censura seletiva. A liberdade de expressão era garantida, a não ser que se manifestasse em uma obra de arte. O aspecto mais surpreendente dessa moralidade estadunidense não foi o governo por colocar o próprio interesse acima dos princípios quando se sentiu ameaçado, mas que ninguém tinha antevisto isso chegando a quilômetros de distância. Um lembrete da história: as revoluções nunca foram financiadas com subsídios da coroa. Próximo subcapítulo, denominador comum, página 76, continuando. Nem é preciso dizer que a censura é nociva ao artista. É um pouco menos óbvio, pelo menos para os próprios artistas, que a censura é um estado natural das coisas. A natureza impõe uma restrição simples. Aqueles que abandonam o grupo para seguir o próprio caminho são devorados. Na sociedade é um pouco mais complicado, mas a advertência é a mesma: evitar o desconhecido por um valor considerável para a sobrevivência. Sociedade, natureza e criação artística tendem a construir criaturas cautelosas. Sociedade, natureza e criação artística tendem a produzir criaturas cautelosas. O dilema aqui é que, para o artista, o contato com o tema e com os materiais deve permanecer sempre desprotegido. Quem faz arte corteja o desconhecido e, com ele, a paranoia daqueles que temem a mudança. Mas, embora o medo de atrair a ira de alguns político conservador possa lançar uma sombra sobre a liberdade de expressão. Com frequência, o problema mais perturbador é conseguir chamar a atenção de alguém. Afinal, a maioria das pessoas não vê motivo nem para questionar as próprias crenças, muito menos para querer saber as do artista. E por que elas deveriam? Artisticamente e de outras maneiras, o mundo já foi observado e definido por outros, de forma minuciosa, redundantes, abrangentes e até de bastante apropriadas. A humanidade passou milênios desenvolvendo um conjunto imenso e robusto de observações sobre o mundo, em formas tão variadas quanto linguagens, arte e religião. Essas observações, por sua vez, resistiram a muitos, realmente muitos testes. Somos herdeiros de um conjunto inestimável de significados. A maior parte do que herdamos é tão evidentemente correto que passa despercebido. Encaixa-se no mundo com perfeição. É um mundo. É um mundo.
Mas, apesar de sua riqueza e diversidade, o mundo já bem definido que herdamos não se ajusta exatamente a cada um de nós enquanto indivíduos. Muitos de nós passamos a maior parte do tempo nos universos de outras pessoas, trabalhando em empregos pré-determinados, relaxando com o entretenimento pré-embalado. E por mais benigno que esse mundo pré-fabricado possa ser, sempre haverá momentos em que algo está faltando ou não parece verdadeiro. Mas você cria o seu lugar no mundo ao produzir uma parte dele, contribuindo com uma nova parte alguma nova parte para o conjunto. Com certeza, uma das recompensas mais surpreendentes na criação artística surge quando as pessoas reservam um tempo para visitar o universo que você criou. Alguns podem até comprar uma parte do seu mundo para levar de volta e adotar para si. Cada nova obra de arte sua amplia nossa realidade. O mundo ainda não está finalizado. Acho que aqui entrou em algumas questões mais complicadas, né? Mais difíceis até de falar hoje em dia, né? Dada a situação do Brasil, você interprete ela como você quiser. Aqui a gente não entra em questões políticas, né? Econômicas, financeiras dessa situação, mas realmente o momento que o Brasil se encontra é um momento muito lamentável, que eu nunca imaginei viver num Brasil como esse, e nunca imaginei ter o sentido, e falo por mim particularmente, você pode pensar o que você quiser, da maneira que você quiser, e aqui a gente é livre para isso, mas eu nunca pensei ter o sentimento de que eu sempre pensava, nossa, o Brasil, país tão lindo, tão maravilhoso, com tanta natureza, um país muito privilegiado. Não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, existem desastres, existem tragédias, né? Mas se você pensa em outros países, aqui são pontuais, né? Existem assim, né, enchentes, existem, né, coisas assim que a gente passou, mas comparados aí com outros países, aqui a gente até é muito, tem muita sorte de ter essa terra que nós temos, de ser o povo que nós somos, não estarmos, né, em guerras, né, como outros países, não estarmos assim, eu não tenho medo de sair na rua e ser bombardeada, né? Eu tenho medo de bala perdida, do tráfico, da violência, né, de outras coisas, ainda mais morando no Rio de Janeiro, por exemplo, né, uma cidade grande, são outros tipos, né, de medos, mas medos naturais e guerra no dia a dia a gente, né, não tem, mas infelizmente temos outros. Estamos entrando num momento muito complicado da nossa história, onde certos limites estão cada vez mais nebulosos, né, do certo, do errado, das leis, dos poderes, né, das influências. Está tudo muito esquisito o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Infelizmente, em diversos âmbitos. No âmbito político, no âmbito legal e jurídico, né? No âmbito social, tá tudo muito esquisito. E a sensação que eu tenho, e voltando, falo particularmente como Marcela Lana, CPF Marcela Lana, tem alguns poucos anos que eu tenho particularmente o sentimento de que o Brasil não é um país do futuro. Esse futuro que a gente falava não vai chegar. O Brasil não é importante mundialmente. Ele é observado, ele é analisado, porque nós temos aqui naturezas, né, naturais, né,
Mas o Brasil não tem importância mundial, ele pode ter uma importância pontual, principalmente estratégica, geoespacial e geopoliticamente, em alguns sentidos, mas o sentimento em que o Brasil não é um país do futuro e que esse futuro não vai chegar e que o Brasil recebeu um setback muito grande logo depois da pandemia, muito grande economicamente, e que podíamos estar muito além e estamos 10 anos retrocedendo em muitos âmbitos e âmbitos muito importantes. Então, quando eu tive esse sentimento claro para mim, porque quando a gente está com esperança de que a coisa tem jeito, quando a gente está com esperança de que não, vai dar, e aí você vê um mundo de valores conturbados, né? Brigas e posicionamentos complicados, questão política e econômica completamente fora da moralidade, né? Do que é certo, de seguir as próprias leis que existem. Quando você vê isso entrando em meios que são bem elevados no país, e não que sempre não estivesse, né? Acho que sempre esteve, mas cada vez mais na cara, mais exacerbado. Não sei qual que é a sua posição quanto a isso. Na verdade, na nossa posição até meio que não importa muito. Eu estou muito assim desanimada, mas quando a gente chega nesse ponto, minha gente, em que você entende que governo nenhum vai fazer diferença na sua vida, que você não deve depender de governo nenhum, de politicagem nenhuma, de movimentos econômicos nenhum, e que a sua luta ela deve seguir apesar dessa loucura toda, e o seu posicionamento, e a sua postura, e sua ética, seus valores devem seguir apesar dessa falatório inteiro, dessa loucura inteira que vai existir, tem gente ali lutando e brigando, etc. Quando você entende que sua luta é muito mais pontual, deve ser muito mais certeira, e que deve isolar toda esse ruído que existe aqui, e você deve se proteger nos seus objetivos, nos seus propósitos. Você entende que não há futuro, ou pelo menos não há futuro no seu tempo de vida, 50 anos, 60 anos para frente, você se acalma, sabe? Você entende que, ok, minha gente, vai ser assim? Então, ok, seguimos assim, mas eu vou seguir o meu, eu vou lutar pelo meu, eu vou olhar pelo meu, e essa baderna aí vai continuar, eu não tenho o que fazer com isso, eu não sou política, eu não sou de órgãos desses níveis, eu vou lutar a minha luta, e eu vou fazer com que a minha luta tenha futuro. E é isso que eu tenho que me preparar e que trabalhar. A minha luta tem que ter futuro, eu tenho que ter um futuro. As pessoas aqui que eu estou falando, eu espero tocar de alguma forma para que eu possa mudar alguma coisa na vida de vocês, para que eu possa agregar de forma positiva na vida de vocês, um insight, um aprendizado, uma motivação, sabe? E é isso que vai me fazer feliz, fazer aqui uma book club, fazer aqui o trabalho do hábito, lançar os meus livros, né? Potencializar essa nossa comunidade criativa, mudar pessoas. É isso que eu, Marcela, vou conseguir. É isso que o meu futuro vai estar dizendo. É isso que por qual eu tenho que lutar. E quando eu tenho um sentimento com isso aqui, eu consigo
criar uma ruptura emocional entre o que significa esse ruído todo e essa loucura toda que existe no mundo e no Brasil hoje em dia, e falar: vamos esperar o melhor, eu vou fazer a minha parte, e olhar daqui para cá. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu impacto. E essa loucura aqui vai continuar. Eu vou lutar pelo meu futuro, pelo futuro dos meus, pelo futuro de quem eu consigo impactar, pelo quem está aqui comigo todos os dias e quer algo diferente. É muita coisa louca que está acontecendo. Eu acho que esse aqui não é o fórum para a gente conversar isso, né? Não é o momento. Eu acho que também a gente não tem tanta liberdade quanto a gente queria ou quer, né? Ter liberdade de falar o que quiser, se posicionar como quiser, com respeito e tudo, mas não sinto que eu, pequena do jeito que eu sou, chiquinha do jeito que eu sou, mesmo assim, o meu sentimento hoje é que esse futuro que a gente esperava para o Brasil não vai acontecer, as coisas estão conturbadas, as coisas vão andar muito lentamente, a gente teve um setback muito grande, o Brasil não é importante, vai continuar não sendo importante na geopolítica mundial, econômica e etc., né? Muito pouco se importam com a gente, e eu acho que há muita coisa errada que está acontecendo ultimamente. Os valores estão muito deturpados e eu fico muito triste, mas eu fico feliz de ter visualizado isso, ter feito essa ruptura e ter conseguido olhar para o futuro que eu consigo fazer. E esse futuro que é importante para mim, porque nele eu tenho ação, porque nele eu consigo atuar, nele eu consigo agir, nele eu consigo me mover. E quem estiver comigo, quem estiver alinhado com essa motivação, vai junto e a gente vai caminhar junto. Mas são momentos complicados que a gente está vivendo. O mundo ainda não está finalizado, eu concordo. A gente precisa finalizar esse mundo, a cada obra, né, o artista, ele dá visões, suas visões de mundo, né? É muito importante isso. Vamos ler só mais um e a gente para. Questões da arte. Parece inofensivo contestar que ter um bacharelado em artes ou mesmo um conhecimento de arte moderna não deveria ser pré-requisito para fazer arte. Afinal, a arte apareceu muito antes do departamento de arte, muito antes de alguém começar a classificar ou colecionar arte. No entanto, a história dos artistas de hoje possui educação formal, está familiarizada com as tendências do meio e depende de algum grau de galerias ou da academia para seu sustento. Isso é compreensível, se não precisamente saudável, dado que cada elo da arte, da rede das artes, tem interesse em definir seu próprio papel como fundamental e necessário. Um dos problemas comuns que os artistas enfrentam é como fazer as pazes com essa rede de artes e com as questões que ela valoriza. Não necessariamente se juntar a ela. Veja bem, apenas fazer as pazes com ela. Você precisa disso se quiser que seu trabalho seja exposto, publicado, executado em tempo razoável. Se a necessidade de expor for forte o suficiente, isso não será o problema. Mas o desconforto de muitos artistas sentem hoje evidencia uma falta de adequação entre o trabalho de seu coração e as preocupações emocionalmente distantes de curadores, editores ou promotores. A magnitude desse problema não deve ser subestimada. Encontrar seu lugar no mundo da arte não é uma tarefa fácil, se é que há um lugar para você. Na verdade, uma das poucas certezas sobre a cena artística contemporânea é que alguém que não é você está decidindo qual arte e quais artistas faz parte dela. São tempos difíceis para a modéstia, a artesania e a
ternura. E continuam sendo. Esse livro foi escrito em 1993 e continuam sendo cada vez mais. 1993 aqui, ó. E continua sendo cada vez mais difíceis. E se você não entrar, não expor, não estiver presente, a arte da sua casa não vai ter nenhuma implicação maior. A gente tem que fazer e ser responsável pelo futuro que a gente consegue fazer. E eu aqui no Mabook Club, na comunidade Mahub e no meu ateliê, que são meus 3 espaços de atuação, eu quero isso. Eu quero tocar, mover você, de alguma forma. E assim impactar pessoas, né? Seria muito interessante se eu soubesse que eu estou impactando ou não. Escreva aqui como é que está sendo essa experiência para você, ou no nosso WhatsApp, né? Que a gente troca todas as informações lá. Fiquem à vontade, vou colocar os links aqui embaixo. Mas é uma coisa que, não sei, esse vídeo eu fiquei mais reflexiva nesse sentido. E é triste pensar que eu finalmente cheguei à conclusão: o Brasil não é um país do futuro. Não é. E esse futuro pode não chegar no meu tempo de vida. E há quanto tempo nós falamos que o Brasil é um país do futuro? Pergunta para os seus pais, pergunta para os seus avós. E esse futuro não chegou ainda, né? E a gente vê cada vez mais coisas muito complicadas acontecendo, em que os valores éticos, morais, estão cada vez mais sendo questionados hoje em dia e conturbados hoje em dia. O que é certo, é certo. Não tem meio termo, não tem meia luz. E o que é errado, é errado. Respiremos. E meu convite para você é que você pense sobre isso, reflita. E se você achar que o Brasil é o país do futuro, é muito bom para você. Eu até sugiro isso, acredite nisso. Mas se você não achar, acredite que você é uma pessoa do futuro. Acredite que você pode fazer diferença. Acredite que o seu trabalho vai ter impacto. E faça isso em diversos meios. Fazendo a sua arte, criando comunidades, falando sobre arte, trocando e tocando pessoas. É assim que eu tento fazer por aqui. Espero que você viaje nessa viagem comigo, porque a gente vai conseguir fazer o nosso futuro juntos. Até amanhã.